As Forças Armadas brasileiras, elas têm as chamadas Forças Especiais. Forças Especiais. São a elite do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Essas forças especiais, elas são treinadas para combate ao terrorismo, combate na selva, ações de impacto na cidade. As próprias polícias militares têm também as suas forças especiais. A gente conhece o BOPE, lá do Rio de Janeiro, é a mais famosa força especial das polícias militares. Então, nas Forças Armadas, elas existem, cada uma dessas unidades tem centenas de homens, algumas mulheres, poucas, né? E elas são as seguintes. Forças de Operações Especiais, então, são formadas na Marinha, GRUMEC, Grupamento de Mergulhadores de Combate, Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, o COMANF. No Exército, o Comando de Operações Especiais, sediado em Goiânia, ia ter um papel-chave, ou estava tendo um papel-chave, e é subordinado tanto ao Comando Militar do Planalto, quanto ao Comando de Operações Terrestres, o COTER. Né? O comandante do COTER, a quem está subordinado o Comando de Operações Especiais, nós ficamos conhecendo, ele foi um dos principais articuladores, o general Estevam Teófilo. Já mostro ele daqui a pouquinho do golpe. O Comando de Operações Especiais é uma tropa de elite adaptada à guerrilha e chamado contra-terrorismo. Ou seja, para agir em cidades, para agir... Gente, era impressionante. O Brasil não teria chance se eles entrassem em movimento efetivamente. As duas unidades operacionais deste Comando de Operações Especiais são o 1º Batalhão de Forças Especiais e o 1º Batalhão de Comandos, conhecido como o 1º BAC. Esse 1º BAC é importante, bem importante. Era para lá que havia sido nomeado Mauro Cid pelo Bolsonaro. E foi por conta da desnomeação do Mauro Cid que acabou caindo o comandante do Exército, o 1º comandante do Exército do governo Lula, o general Júlio Arruda. E lá também está o 1º Batalhão de Operações Psicológicas. Pois é. Todos esses batalhões, todas essas unidades estavam envolvidas com a tentativa de golpe. Impressionante. Nas Forças Armadas, você tem, por exemplo, o mais significativo, a tropa de elite mais significativa é o conhecido Parazar, Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. Há uma triste história do Parazar, dessa tropa de elite da aeronáutica no país. O Parazar, logo depois do golpe, em 68, 4 anos depois do golpe, esta tropa de elite, comandada pelo brigadeiro João Paulo Burnier, arquitetou um plano terrorista em 68. Para quê? Para levar ao que acabou acontecendo depois, que foi o AI-5, o endurecimento dentro da ditadura. Então, a ideia era, eles iam usar os esquadrões da Parazar, paraquedistas, né? São forças paraquedistas, para a detonação de explosivos em diversas ruas do Rio de Janeiro. A ideia era causar centenas e talvez milhares de mortes. É incrível, gente. Mas é isso aí, é a história do Brasil, é a história das Forças Armadas, é a história dessas tropas de elites. Então, eles iriam atribuir isso aos movimentos de esquerda. Mais adiante, isso foi feito, lembram-se? Lá no atentado do Rio Centro, que acabou dando errado, né? Somos trapalhões, além de tudo. Mas acabou dando errado. Mas era isso, era para causar dezenas, centenas ou milhares de mortes lá no Rio Centro, e a bomba acabou explodindo no colo dos militares. A ideia, inclusive, era a seguinte: o plano que foi descoberto era, depois da explosão das bombas, culpar as forças de esquerda e assassinar 40 líderes da política nacional, entre eles o Carlos Lacerda, o próprio Jânio Quadros e o Juscelino Kubitschek. Então, vejam que essa coisa
de enforcar o Alexandre de Moraes não é algo assim inusitado na história das Forças Armadas. Isso não é a primeira vez que as Forças Armadas, que as tropas de elite das Forças Armadas caminham nesse sentido. Quem apareceu agora, então, é esse aí. Vocês estão vendo ele em 2019, é o general Mário Fernandes. Nós ouvimos a voz dele, passamos aqui, inclusive, né, na reunião do golpe, lá em julho de 2022, na condição de secretário-geral da presidência. É o cargo que ocupa hoje o Márcio Macedo, né, e que havia sido ocupado por outro general antes dele. Ele estava de ministro interino naquele momento. Ele foi do COTER, né? Ele foi deste Comando de Operações Terrestres, mas não era o comandante do COTER, ele era o comandante das Forças Especiais lá em Goiânia. Então, ele aí em 2019, recebendo Bolsonaro lá, já Bolsonaro presidente da República. Veja o olhar de admiração dele para o Bolsonaro. Então, este general, este golpista, ele manda, olha, a história é incrível, ele manda uma carta aberta para o então comandante do Exército, o Freire Gomes, que está aí no centro dos debates. Ele foi comandante do Exército entre março e dezembro de 2022. Então, já no contexto da campanha eleitoral, né, no contexto da vitória de Lula. Olha o texto da carta aberta que ele manda. É uma carta aberta que circulou na cúpula militar do país e que circulou também nos grupos bolsonaristas. A carta é aterradora. Diz aqui: comandante, ele chamando então Freire Gomes. Comandante, eu gostaria de reforçar ao senhor que mantenho minhas esperanças no relatório da Defesa, do Ministério da Defesa, que era controlado pelos golpistas. Instrumento esse que, ao menos, deverá manter acesa a chama que atualmente estimula o clamor da nossa sociedade. Que relatório é esse? É o relatório do Ministério da Defesa contra o TSE e contra as eleições e contra as urnas eletrônicas. Clamor, ele diz que havia o clamor da sociedade. Clamor este que brada a indignação do nosso povo, tanto com a manobra jurídica que anulou a condenação do senhor Lula, veja, sujeito general, funcionário público, como com sua elegibilidade para concorrer ao cargo mais importante do país. Ou seja, ele contestando Lula não podia ter saído candidato a presidente. O que foi alcançado por meio de um sistema eleitoral vulnerável, não transparente e totalmente fraudável. Comandante, continua ele, dirigindo-se ao então comandante do Exército, Freire Gomes. Os nossos pais viveram momentos tão tenebrosos como vivemos hoje. Ele está falando do governo João Goulart, está falando de 62, está falando do golpe de 64. E hoje, como no passado, as nossas instituições devem compreender que a vontade popular é a base da democracia e que um apelo social tão significativo não pode simplesmente ser taxado como um ato antidemocrático, sendo desconsiderado e censurado. Sabe aqui que ele está se referindo, Rebeca? Gente, as concentrações na porta dos quartéis, que eles construíram, que eles estimularam. Entendeu? É isso. É o mesmo esquema de 68, de 64, é o mesmo esquema. Uma auditoria urgente deve ser imposta ao judiciário, ao recente pleito eleitoral e aos sistemas integrados de recursos humanos, hardware e software da justiça eleitoral. Pelo simples motivo que nossa Constituição Federal prevê a contagem pública de votos. Ele continua. Igualmente, comandante, por outro lado, a sociedade brasileira deve compreender que instituições como as nossas Forças Armadas são de Estado e, como tal, com base em sua história e servidões, jamais poderão intervir em qualquer processo do país. Aí você fala, opa, então ele está dizendo que não pode dar golpe. Não, aí tem a vírgula. Sem uma base de apelo social e de amparo legal que justifique tal ato. Assim, contamos com um evento disparador, como no passado. É muito impactante essa carta. É muito impactante. Ele tinha que estar preso.
Ele junto com o Sim. Bolsonaro. E talvez o senhor concorde comigo, comandante, quanto ao fato de que as atuais manifestações tendem a recrudescer. Ele está se referindo às concentrações que a família militar fazia, e mais os bolsonaristas, na porta dos quartéis. E olha aqui, presta atenção agora. Propiciando eventos disparadores. Ele falou, né? De evento disparador. O que seria o evento disparador? A partir da ação das forças de segurança contra as massas populares com o uso de artefatos como gás lacrimogêneo e gás de efeito moral. Tudo isso bem próximo ou em nossas áreas militares. Ou seja, eles estavam contando que as polícias militares fossem, por ordem do Ministério Público, por ordem do sistema de justiça brasileiro, reprimir, o que deveriam ter feito, as manifestações da porta do quartel. Segundo ele, isso seria o efeito disparador. Se esse ataque tivesse acontecido, seria o mote para as Forças Armadas entrarem em ação. Questões jurisdicionais vão ocorrer e o STF e TSE seguramente logo determinará a ação de forças de segurança em nossas áreas. Ele dizendo que o Alexandre de Moraes vai mandar as forças de segurança, a polícia militar, intervir nas nossas áreas. Ele, né, que é um pouco aquilo... Vou falar do general Júlio Arruda daqui a pouquinho. É o que aconteceu na noite do dia 8. Na noite do dia 8. Eles acham que a rua em frente ao quartel é deles. Mas, por enquanto, olha só, diferente das ações da VPR, ele está fazendo menção, então, à resistência ao golpe. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, era um grupo de esquerda que fez luta armada contra a ditadura nos anos 60, né? Então, mas por enquanto, diferente das ações da VPR no ano passado, ações que vitimaram o sargento Mário Kozel, é um sargento que foi morto numa ação da VPR. E eles fazem isso, né? O cara lá foi morto, então isso é a prova de que as ações... Eles não falam das torturas, das centenas e centenas de pessoas torturadas e mortas, assassinadas por eles, né? Ali era uma força de reação, uma força armada de esquerda de reação ao golpe militar. O povo apenas canta o hino nacional e reverencia a nossa bandeira. Será que não é o momento de proporcionar, de nos posicionarmos e cobrarmos da justiça a postura que ele é devida? Desculpando-me pelo desabafo, general, é muito grave esse texto, é muito grave, Rebeca. Eu acredito que nós seguimos discutindo políticas como se estivéssemos falando de futebol, sendo que a ruptura institucional já ocorreu há muito tempo entre os poderes, ou seja, o que ele está dizendo, não, já não tem mais. O TSE e o STF já causaram a ruptura institucional, nós vamos agora reagir para restaurar a institucionalidade do país, dando golpe. Precisamos tomar as rédeas da situação, comandante. O respaldo popular está aí. E se prosseguirmos na atual passividade, corremos o risco de perder tanto o apoio como a histórica confiança de nossa sociedade. Com o atual governo Bolsonaro na época, existem, além do senhor, diversos oficiais generais, ou seja, ele está reconhecendo que estava espalhada na cúpula das Forças Armadas a articulação golpista e competentes civis, todos indiscutivelmente patriotas, dedicados a um futuro digno para esta nação. Com Lula, quantos serão? Não seremos mais ouvidos. Quem mais se preocupa com o destino desta nação não se sentará mais à mesa das decisões. Ou seja, eles iriam perder o poder, perder a eleição. Que pressões sofrerão as nossas Forças Armadas? Nós nos conhecemos, comandante. Não admitiremos o que está por vir e reagiremos. Então, por que não reagir agora? E aí ele diz, é agora ou nunca mais, comandante. Então, ele está propondo, depois da eleição de Lula, é isso, o golpe. Temos que agir e não existe motivação maior do que a proteção e o futuro desta grande nação e de seus filhos, os nossos filhos. Aí ele termina. Por fim, Kid Preto são as forças especiais. São exatamente as forças especiais. Permita-me reforçar que eu não possuo honra maior em minha vida do que a de pertencer ao Exército de Caxias, digo eu, um dos maiores genocidas da história do país. E que este soldado das operações especiais sempre lhe dedicará lealdade e confiança inconteste. Daqui a pouquinho eu falo da história do general Freire Gomes.
Reforçar ainda, comandante, que somos aves da mesma plumagem, que voam e pensam juntas, cujo sacrifício pela pátria não é apenas uma rotina, mas sim a nossa motivação, sempre juntos, força. Por que ele está falando ave da mesma plumagem? Daqui a pouco eu falo mais em detalhes, mas o Freire Gomes é também originariamente das Forças Especiais, é da mesma turma. Assinado General Mário. É verdadeiramente estarrecedor esse texto, né, Rebeca? Estarrecedor. Nossa, Mauro, demais, assim, eu não sei para quem está em casa acompanhando a gente, né? É angustiante, gente. É uma sensação de impotência tão grande você ter conhecimento de que todo esse golpe foi tramado às nossas costas, né? É uma traição contra a democracia, uma traição contra o povo. Se o povo é soberano, né, qual será a punição, então, para esses generais que vivem no mundo paralelo, construindo, articulando coisas, né? Desse multiverso onde eles vivem, que é muito perigoso, que atingem a todos nós, né, Mauro? A Rosimar Gonçalves, ela diz, bom dia. Além desses lunáticos armados, temos os embaixadores do Itamaraty também, golpistas na reunião, se achando em países próprios. Até quando, Mauro, manter instituições públicas como reinados livres, né? Ela pergunta. E tem outros comentários aqui que falam, né? A Margarete diz: não sabem de fato o que é democracia. Clamam por violência e ditadura e usam a democracia como justificativa. Eles falam muito sobre o povo, mas que povo é esse por quem eles militam? Porque não é a maioria dos brasileiros, como a gente viu nas eleições de 2022. De 2022, isso no caso. Então, assim, é uma afronta a tudo, não só às instituições, aos órgãos federais, né, oficiais, mas ao povo brasileiro também. É um crime contra a cada um de nós, a toda a população. É um absurdo, Mauro. E está aqui, Então, né, a Juliana dizendo também: nossa sorte é que os bolsonaristas são incompetentes, escapamos por um fio, fiquemos atentos e fortes, porque é um risco iminente. Não vai parar por aqui, a gente sabe muito bem disso, né? isso aí, Rebeca. Não, perfeito, é isso aí. Gente, as tais forças especiais estão aí. Os comandantes das forças especiais estão aí. Então, achar que o Brasil se livrou desse golpe e que está livre da ameaça de golpes futuramente é uma ilusão. É uma ilusão. É isso aí. Tem que prender essa turma toda sem anistia. Era o grito da sabedoria popular na posse de Lula. Vamos lembrar, 1º de janeiro de 2023. O grito na praça não era, o maior grito na praça não era Lula lá. Não era Lula lá. O maior grito na praça não era um grito para Lula. O maior grito na praça era sem anistia. Há uma sabedoria popular envolvida nisso. Era o grito de que nós não queremos mais golpe de Estado nesse país, e para não ter golpe de Estado não pode anistiar nenhum deles. Quem são eles, então? Estamos falando, então, vamos então voltar ao tema, né? Forças especiais. Forças especiais das Forças Armadas, essas tropas de elite altamente treinadas, com uma capacidade de mobilização impressionante, rápida e efetiva, e de letalidade extrema. Eram eles que estavam mobilizados para o golpe. Nós vimos agora, então, o general Mário Fernandes e sua carta endereçada ao então comandante do Exército, general Freire Gomes. Então, o general Mário Fernandes, ele foi comandante das Forças Especiais. Acima deles, quem estava? É esse que está destacado na foto. Ele ficou bem famoso nesse evento, ele foi um dos alvos da última operação da Polícia Federal, que é o general Estevam Teófilo, que era, durante o governo Bolsonaro, o comandante do COTER, Comando de Operações Terrestres. As Forças Especiais estão debaixo deste COTER, debaixo desse comando. Nós ontem falamos deste outro general de divisão Omar Zendim. Ele está para ser promovido general de 4 estrelas, se for obedecido o critério da antiguidade, agora, em março. Este aí está para ser promovido general de 4 estrelas. Era o braço direito do general Estevam Teófilo no COTER. Olha o braço dele aqui, Rebeca. Olha, gente. O que está escrito ali, ó?
unidades especiais Cotter. Então, forças especiais. Tá aí, mais um. Tá aqui. General Júlio César Arruda foi o comandante do Exército, o primeiro comandante do Exército nomeado pelo presidente Lula. Ele acabou caindo porque ele participou do golpe, né? Participou da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Vamos lembrar o papel dele na noite e madrugada do 8 de janeiro. Na noite e madrugada do 8 de janeiro, ele ameaçou de prisão o Flávio Dino e o Capelli se ousassem entrar com a PM, que naquele momento estava sob comando do governo federal, para prender os golpistas, que tinham saído da destruição dos atos lá na Esplanada dos Mistérios e tinham se refugiado, mas eles não estavam dentro do quartel-general do Exército, eles estavam na rua. Mas ele ameaçou de prisão Flávio Dino e ameaçou um massacre. Vocês se lembram das imagens dos blindados das Forças Armadas, das tropas do Exército, voltadas não para os golpistas, voltadas contra a Polícia Militar do Distrito Federal. Naquele momento, ela já não mais participando do golpe e sob comando do Capelli, sob intervenção do governo federal. Esse general acabou caindo depois porque ele se recusou a revogar a nomeação do Mauro Cid para o comando do 1º BAC, que é uma das unidades das Forças Especiais. Olha que interessante, Rebeca, olha ali, ó, no ombro dele. O que está escrito ali, ó? Comandos. É a maneira como é chamado o 1º BAC, 1º Batalhão de Ação de Comandos. Então, o general Júlio César também oriundo das Forças Especiais. Lembram desse tenente-coronel? Ele ficou famoso porque desmaiou quando apareceu ali, a PF apareceu para convocá-lo para a operação de busca e apreensão, e foi uma ironia, né? Porque ele é o comandante de outra tropa das Forças Especiais. Ele, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, era o comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, que também pertence às Forças Especiais, que também está subordinado ao COTER, ao Comando de Operações Terrestres do Exército. Olha ali, ó, no ombrinho dele ali, montanha. A montanha é porque ele foi das tropas de montanha. Não são forças especiais, mas são consideradas também tropas especiais, tropas de elite do Exército. Então, tem a tropa de montanha, tem a tropa da selva. Então, ele vem também deste universo. E aí tem a participação do então comandante da Marinha, o Almir Garnier dos Santos, que participou aí, ele como comandante da Marinha, participou ativamente da tentativa de golpe. Ele não é originariamente das Forças Especiais da Marinha. Tá? Ele não é originariamente das Forças Especiais da Marinha. Mas ali, no caso, é mais grave, porque como comandante da Marinha, ele tinha o potencial de mobilização não apenas das Forças Especiais, o GRUMEC e o Batalhão dos Fuzileiros Navais. Ele tinha potencial de mobilizar os 60 mil militares da Marinha. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de mobilização para o golpe de algo como 65, 70 mil militares para entrar em ação e desfechar o golpe de Estado. Olha que curioso que eu descobri na minha investigação. Em 2021, então já na dinâmica do golpe de Estado, não, tá bom, vamos dizer, sempre existe isso. Sim, sempre. Mas olha aqui em 2021, Goiânia 2021, adestramento conjunto de operações especiais. Em 2021, vamos lembrar, né? A partir de 2022 se torna pública a organização do golpe, naquela reunião ministerial. Essas forças especiais todas estão ali, estão os símbolos dessas forças especiais. Aqui embaixo, a caveira,
com uma faca é do tal primeiro baque. Várias forças especiais do Exército, ou todas as forças especiais do Exército, participando de um treinamento onde? Em Goiânia. Em Goiânia. Então, vocês imaginam o que era esse bando de generais articulados nesse treinamento, o que era a conversa no rancho? O que era a conversa desses generais ali? Isso foi redundar, né? Vários deles saíram desses comandos para ir para o governo Bolsonaro e pelo menos um deles estava na reunião, o general Mário Fernandes, na reunião do golpe. Então, aí fica a figura do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Olha a farda dele. No canto direito, no peito dele, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo dele, do nosso lado direito aqui, ó, Cotter. Ele é da mesma turma. Por isso que o general Mário Fernandes faz aqueles apelos, aí ele chama de comandante, aves da mesma plumagem. Era muito... havia uma expectativa enorme desses comandantes das forças especiais quanto à adesão ativa dele. Ele não aderiu ativamente, mas não combateu. E vai ser chamado agora pela Polícia Federal, porque o Almir, o comandante da Marinha, participou ativamente. Tanto o general Freire Gomes como o então comandante da Aeronáutica vão ser chamados a depor na Polícia Federal para falar da sua omissão. Porque participar de um golpe de Estado não é apenas participar do golpe de Estado por ação, é também por omissão. Ele já está tentando, nos bastidores aqui em Brasília, se livrar, dizendo que ele não se omitiu, que ele foi contra o golpe. Mas você imagina, né? Se o golpe tivesse dado certo, o que seria dele? Ele está dizendo, mas o que eu podia fazer? Eu podia ir ao STF, e se eu fosse ao STF, eu ia gerar uma revolução, ia gerar o golpe, ia precipitar o golpe. O que eu podia? Coitado, né? O comandante do Exército ele não pode nada. O outro comandante, o sucessor dele, né, no governo Lula, o Júlio César Arruda, pelo menos foi lá, né? Falou, não vai aqui, não vou prender, vou botar as tropas em cima. Ele não podia ter tirado esses comandantes das forças especiais? Não podia ter tomado atitude? Não tomou atitude nenhuma, não tomou atitude nenhuma. Os golpistas ficaram enraivecidos com ele, porque queriam a ação ativa dele. Vocês lembram o Braga Neto, que uma mensagem ao militar chamou ele de cagão? O atual comandante, o Thomas Paiva, outro, né, declarou numa entrevista recente que o Freire Gomes não tinha opção. Gente, como é que não tinha opção? Essa era a conversa dos líderes nazistas dos campos de concentração em Nuremberg. Não tinha opção, estava ali para cumprir ordem, não tinha o que fazer. É isso aí. Foi cúmplice, né? Foi cúmplice. Aqui. Foi cúmplice. Isso mesmo. E, Rebeca, é isso.